Aula 2, ANP5, questões 4, 5, 6 e 7. Então, continuando o estudo de área de figuras planas, então vamos estudar o trapézio. Então, o trapézio é um quadrilátero que possui dois lados paralelos, ou seja, tem a mesma direção, e dois lados não paralelos. Eles podem ser de três tipos. Então, temos o trapézio isósceles, os lados não paralelos possuem a mesma medida. Temos o trapézio escaleno. Todos os lados têm medidas diferentes. E temos o trapézio retângulo. Possui dois ângulos de 90 graus. Então, aqui são as figuras com exemplos desses trapézios. Então, trapézio isósceles. Esses dois lados têm a mesma medida. Aqui no caso, esses dois lados são paralelos. Aqui também dois lados paralelos. Isso determina que é um trapézio. Esse trapézio é escaleno, ou seja, todos os lados têm medidas diferentes. Esse lado tem uma medida, esse tem outra, esse já é outra medida e esse também. Já o trapézio retângulo possui dois ângulos de 90 graus. Esse símbolo é o símbolo de 90 graus. Então, dado um trapézio qualquer, a área do trapézio, área A, vai ser a soma da base maior com a base menor, que está aqui, vezes a altura, dividido por 2. Então, em qualquer trapézio, a área é igual à soma das bases vezes a altura dividido por 2. Um exemplo aqui. Qualquer área desse trapézio tem em base maior 10. A base maior dele é 10 metros. A base menor 7 metros. E a altura é 4 metros. Então, a área dele é a soma das bases, ou seja, 10 mais 7, vezes a altura, que é 4, dividido por 2. Então, somando as bases dá 17, vezes 4, dividido por 2. 17 vezes 4 é 68. Vai dividir por 2. Então, a área desse trapézio é 34, que a unidade de medida aqui é metro. Então, metro quadrado, porque é a área. Então, a área desse trapézio é 34 metros quadrados. Agora, o paralelogramo e o losango. Então, um paralelogramo é um quadrilátero, ou seja, 4 lados, que possui os lados opostos paralelos. Isso implica que os lados opostos têm a mesma medida. Então, esses lados têm a mesma medida, esses outros dois têm a mesma medida também. Então, o paralelogramo tem os lados opostos paralelos. Então, esse é paralelo a esse. E esse é paralelo a esse. O que implica que os lados opostos também são com a mesma medida. Então, nós temos a base do paralelogramo, que é essa medida, e a altura, a distância entre um lado e o outro. Então, qual que é a área do paralelogramo? Então, é base vezes altura. Então, é a mesma fórmula da área do retângulo.
Paralelogramo é como se fosse um retângulo distorcido. E o losango é aquela figura da bandeira nacional. Então, os lados opostos são paralelos. Então, esse é paralelo a esse. E esse é paralelo a esse. E tem a mesma medida. Então, os quatro lados têm a mesma medida. E no losango nós temos a diagonal maior, que é o D maiúsculo, e a diagonal menor, que é o D minúsculo. Então, a área do losango é a multiplicação das diagonais dividido por 2. Então, aqui exemplo, calcular a área de um paralelogramo de base 5 centímetros e altura 4 centímetros. Então, paralelogramo lados paralelos. Então, a base seria 5 centímetros. A altura, que é a distância entre a base e o outro lado, né? 4 centímetros. Então, a área vai ser base vezes a altura, o que é 5 vezes 4, 20. A unidade é o centímetro, então centímetros quadrados. Então, a área desse paralelogramo é 20 centímetros quadrados. Outro exemplo, calcular a área de um losango com diagonais de medidas 10 e 4 metros. Então, losango, figurinha da bandeira nacional. Então, a diagonal maior teria 10 metros e a diagonal menor 4 metros. Então, qualquer área. Multiplica as diagonais, divide por 2. Então, 10 vezes 4 dividido por 2 dá 40 dividido por 2. Então, a área é 20. A unidade é metro. Então, metros quadrados. Então, a área desse losango é 20 metros quadrados. Agora, o círculo. Então, o círculo é uma região do plano aqui, limitada por uma distância, né? Tem uma distância constante de um certo ponto. Então, aqui nós temos o centro do círculo. Essa região toda aqui, limitada por essa distância aqui, que é o raio, indicado pela letra R. Isso é o círculo. E nós temos a circunferência, que é o perímetro do círculo. Então, imagine que a gente cortasse esse círculo aqui, ó. Imagine que fosse um bambolê. Então, cortei aqui e vou abrir esse círculo. Vou esticar o bambolê, né? Então, cortei aqui. Vou começar a abrir ele aqui e vou esticar. Então, esse comprimento todo do círculo aberto seria a circunferência. Nós vamos usar a letra C maiúscula para circunferência, que é o perímetro do círculo. Ou seja, você tem um círculo, uma volta completa no círculo é a circunferência, que é o perímetro dele. Daí no círculo, os cálculos são feitos em função do raio.
Então você precisa saber o raio para fazer os cálculos do círculo. Então no círculo nós podemos calcular a área e o perímetro, que é a circunferência. Então são essas duas fórmulas. Note que aparece essa letra grega aqui que se chama π. A letra grega π para indicar um número constante que aparece em todo o círculo. O π é um número 3,1415, 92 e assim vai, infinito, mas na prática pode ser usado apenas o 3, seria um arredondamento aqui para 3, e que em geral é usado o arredondamento 3,14. Então sempre que aparecer o círculo vai aparecer o π no cálculo, e o valor dele geralmente é usado 3,14, que é um arredondamento desse número. Então, por exemplo, vamos calcular a área e o perímetro desse círculo de raio de 10 metros. Então, qual que seria a área desse círculo? É igual a π vezes raio ao quadrado. Vamos usar o π igual a 3,14. Agora o raio é 10, então 10 ao quadrado, que o raio é 10. Então fica 3,14 vezes 10 ao quadrado, que é 100. 3,14 vezes 100, só deslocar a vírgula duas casas para a direita. Então dá 314, a unidade aqui é metro, então a área desse círculo é 314 metros quadrados. Vamos supor que se fosse uma plantação de raio 10 metros, e eu espero colher 5 quilos de grãos por metro quadrado. Então, no caso, eu multiplicaria essa área por 5. Então, daria 5 vezes 314. Então, 1.570 quilos de grão. Então, se eu fosse plantar nessa área aí, esperando colher 5 quilos de grãos por metro quadrado, como a área deu 314, então o total a ser colhido seria 5 vezes 314, ou seja, 1.570 quilos de grãos. Aí eu quero cercar essa plantação. Então eu quero calcular o perímetro para saber quanto de cerca eu vou usar. Então vamos calcular o perímetro, que é a circunferência. A circunferência é 2 vezes o π vezes o raio. Então 2 vezes 3,14 vezes 10. 2 vezes 3,14 dá 6,28. Daí, vezes 10. Então dá 62,8. A circunferência desse círculo é 62,8 metros. Então precisaria de uma cerca de 62,8 metros. Então é isso. Qualquer dúvida, só chamar na sala de WhatsApp. Então tentem fazer as questões 4 até a 7.